E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso P7 no canal APAD Esportes. Se inscreva, ative as notificações e aqui é o canal do voleibol paraense. E a gente cada vez mais cresce mais junto com você. Por isso que é importante, a partir do momento em que você nos assiste e compartilha, manda para todo mundo, porque nós falamos de voleibol, nós respiramos o voleibol. E sem você, nada disso seria possível. Márcio Kobe, tudo bem? Mais um. E aí, Max? Tudo bem? Mais uma, né? E hoje, a gente sempre fala que o programa é especial, mas hoje, além de especial, é histórico. É verdade, é verdade. E a gente não pode esquecer o seguinte, tá? Que tudo isso aqui é possível por conta da Órbita Produtora Audiovisual, tá bom? Entre em contato com a Órbita, siga a Órbita lá no Instagram, justamente para você ter uma cobertura especial do seu evento esportivo, cerimonial, pode ser casamento, pode ser também aniversário, enfim, eventos esportivos e até o seu podcast, por que não? Inclusive, toda essa estrutura é da Órbita, Márcio. É verdade, são os caras, né? Falar em qualidade, lembrou de Órbita. Entre em contato com a Órbita ou siga no Instagram para ver o portfólio completo dessa equipe fantástica. Também nós temos o apoio fundamental da Óticas Castelo, sempre uma perto de você, em Belém, região metropolitana. Orçamento gratuito e você tem um preço acessível. E também Grupo Carmona Cabreira, construtora de obras. Siga lá a Carmona no Facebook, no LinkedIn e também no Instagram. E Grupo MSS, essas cadeiras aqui, ó. Essas cadeiras, explica pra gente, cadeira gamer, né? Cadeira games, o modelo de uma cadeira game. Tá precisando? Procura a gente que a gente resolve o seu problema. Eu dormiria, não sei se eu jogaria com ela. Enfim, é tão confortável, é tão boa que a gente fica... Nossa! Enfim, são os nossos patrocinadores do nosso querido P7. E hoje nós recebemos ela, levantadora paraense que brilha no voleibol nacional e internacional. Nayane Rios. Tudo bem, Nayane? Seja bem-vinda. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom, muito bacana sempre a gente poder estar tendo um espaço para falar da história do nosso esporte, enaltecendo nossos atletas, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. E como a gente fala, né? O programa hoje é mais do que especial, porque a gente traz uma referência do vôlei, como dissestes bem, não só nacional, mas internacional também. E a Nayane vai contar um pouco da história dela, de como ela surgiu, do desenvolvimento da carreira, do plano de futuro. E não foi fácil, né? Ter que falar com o empresário, o agente, assessor. Nayane, conta pra gente assim, um pouquinho da tua história, né? Pra gente te apresentar aqui no podcast hoje, nesse mais um episódio, né? Que só fala de voleibol, nós já respiramos de voleibol. Conta pra gente a tua história, onde você nasceu, aqui no estado do Pará, enfim, fica à vontade, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nayane Rios, a minha história no vôlei começa muito cedo, eu sou natural daqui de Belém, comecei a jogar com 6 anos de idade, então assim, desde muito cedo, quando eu dei por mim já era isso que eu fazia, por influência do meu pai, que sempre foi um amante de esporte, especialmente do vôlei, né? Ele jogava assim quando ele era mais novo, tinha os times dele, disputava o campeonato. E por uma paixão dele, ele influenciou eu e minha irmã na época a fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa virou, né, parte de quem eu sou, parte da minha vida. Então, desde os 6 anos de idade, eu comecei a jogar, Primeira vez que eu tive contato com vôlei foi ali no Sesc. E logo em seguida eu fui para Tuna. E aí, de lá, passei por vários times de Belém, tive a oportunidade de treinar com várias gerações, com várias atletas diferentes do nosso estado. Você já é alta assim nessa idade? Tipo uns 10 anos? Então, exatamente. Quando foi uns 10 anos de idade que eu dei aquela espichada boa, assim, né? Até um pouquinho antes eu tinha uma altura normal, digamos. Mas aí depois os 10 anos vieram e aí veio uns 70 junto com ele também. E aí já era aquela velha história, né? Eu na escola... As meninas da minha idade, da minha sala, tudo pequenininha. E eu, aquela gigante já perto de todo mundo. Sofria bullying? Não, pior que não, né? Ainda bem. Senão, não sei como é que eu ia lidar. E aí, você foi pra base cedo? Como é que foi, assim, a partir dos 10? Não, eu emendo, Max, pra ela falar também se sempre foi levantadora. Ou começou numa verdade, posição... né? Que às vezes foi as pessoas demoram a se encontrar, né? Exatamente. Gente, então, isso até é um fato curioso, porque eu lembro... benzinho do dia que eu cheguei na Tuna para fazer assim um treino meio que experimental, eu e minha irmã, com o Jânio e o Renato na época. E aí, no primeiro toque que eu dei assim,
uma das meninas comentou: nossa, ela tem um toque muito bom, acho que ela vai ser levantadora. E aí não deu outra. Eu brinco que até quando eu jogava 6-0 eu já era levantadora. Porque assim, não tinha outra posição. Cheguei a jogar de atacante, assim, muito por alto. Até uma vez na seleção, no Infanto, joguei um jogo no 4-2, com infiltração com a outra levantadora. Joguei a praia também, arriscando um ataque, mas todo mundo sacava em mim, que era pra poder atacar. Mas a minha vida Tinha inteira... o braço pesado? Não. Nada, eu era jogadora de controle. E aí, mas assim, sempre fui levantadora, desde cedo. E que bom, assim, eu diria, porque realmente eu acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria ou ser levantadora ou líbero, que eu acho muito, muito legal. Tu gosta de defender? Eu amo defender. Amo, muito, muito, muito. Eu sou daquela que eu falo pra 6, fica pra lá. Me dá espaço, porque eu preciso de espaço pra defender. E assim, Nayane, a tua história com a Tuna, assim, nessa ordem cronológica, o que aconteceu a partir desse momento que você treina lá na Tuna? Você sai do estado, você continua aqui no estado, a tua base inteira foi aqui no estado do Pará, como é que foi isso? Uma grande parte, assim, né? Porque como eu comecei a jogar com 6 anos, então eu tive uma grande parte até os meus quase 15 anos eu fiquei aqui, né? Então desde os meus 6 até os meus 14 para 15 anos eu fiquei em Belém. E aí, da Tuna, fui pro Remo, COPM, Paysandu, Assembleia. A gente rodou aí essa Belém, né? Com vários times. Porque sempre mudava o patrocínio, então a gente acabava indo para onde ia, né? Mas até os meus 14 anos eu fiz a minha base aqui. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu joguei o JEPs. E depois o JEBs, né? Eu não sei se mudou hoje em dia o nome. Jogos da Juventude. Então a nível nacional é Jogos da Juventude, pessoal. Então, não faz muito tempo, não faz muito tempo. Na época era JEBs, né? Que eram os Jogos Escolares Brasileiros. E aí, em um desses jogos do campeonato, estava rolando a peneira, né? A pré-convocação para a seleção brasileira dos anos 94, 95. E aí foi a minha primeira oportunidade. Eu sempre falo que a minha vida teve um caminho um pouco diferente, que geralmente a gente sai do nosso estado para jogar em algum clube, né? A minha primeira vez que eu saí do estado para jogar foi a minha convocação para a seleção. E aí depois eu fui pro Pinheiros, né? Fui jogar no clube, enfim. Mas a minha primeira vez que eu saí do estado para jogar e tive contato com o mundo profissional do vôlei mesmo, já foi para a seleção. Na época foi uma pré-convocação de 44 meninas. Das 44 ficaram 18 e das 18 ficaram 12. Aí eu te pergunto, Nay, como é que é na tua cabeça? Como é que funcionava na época que tu via? Porque tu saía de um universo aqui, né? Que o voleibol tinha força ainda, depois que a gente até comentou em off, Max, a questão do hiato da base que teve. Tempão parar. E aí, de repente tu te vê a nível de seleção, perto do profissionalismo. Como é que a cabeça funciona? Olha, eu lembro que na época foi uma coisa assim muito louca, porque apesar da gente ter tido uma estrutura de voleibol muito boa no sentido técnico aqui, a gente não tinha uma estrutura que era física, né? Que era comparável, né, aos outros times a nível nacional. Então foi realmente um choque. A primeira vez que eu soube o que era fisioterapia na vida, a primeira vez que eu comecei a malhar foi com 15 anos, porque infelizmente a gente não tinha essa estrutura aqui, né? A gente sempre treinou com os recursos que a gente tinha. Então, assim, foi um choque muito grande de começar a entender. Quando eu cheguei lá, eu conheci as meninas de outros brasileiros que eu jogava contra, né? E naquela época, Sul e Sudeste eram grandes potências, né, no voleibol nacional. Então, assim, eu vi as meninas de São Paulo, de Santa Catarina, disputando a vaga ali comigo. E eu falava, gente, eu não tenho a menor chance disso dar certo, sabe? Eram as meninas tinha essas que dúvidas, assim, na tua Tinha, cabeça? sem dúvida. Eu ficava olhando, né, as outras levantadoras, que eram levantadoras que, no nosso meio ali, da nossa geração, todo mundo sabia quem eram elas. Elas tinham o seu peso, a sua importância, né? Eu falava, cara, imagina, quem sou eu, né? Mas eu tava muito errada, assim. Eu acho que... Eu lembro que ficar no time... Olha, poucas vezes na vida eu acho que eu desejei tanto alguma coisa, assim. E aí foi
e deu certo. Mas esse choque de realidade eu tive no começo. Me acostumei rápido, mas assim, enxergar o voleibol com essa visão profissional naquele espaço, sendo a primeira vez, foi uma surpresa. E eu falei, então é assim que funcionam as coisas. Então, essa fase, assim, principalmente quando você foi pré-convocada, teve todo esse preparo todo, a partir daí a tua vida deu uma guinada, assim, meio que de 8 a 80 muito rápido. Você falou do Pinheiros. Você foi jogar profissionalmente já no Pinheiros ou foi ali ainda dentro dessa base, naquela fase? Nessa época, antes ainda do Pinheiros, eu fui para a seleção, aí eu voltei para Belém. Quando acabou o período de seleção... Isso 15 anos? Com 15 anos, E aí, quando eu voltei para Belém, o meu técnico na época, ele era o meu... era o segundo técnico na época, o auxiliar técnico da seleção, ele era técnico do Macaé na época. E aí ele me chamou para fazer parte dos treinamentos, né? Gostou de mim, enfim. E aí ele falou, Nai, vem aqui pro Rio, vem para Macaé, que a gente trabalha com você e você também começa a ter contato com a Superliga, né? E eu fui. Passei esses 3 meses lá com o time adulto. E aí, quando estava acabando a temporada, eu tenho uma vaga lembrança, mas se eu não me engano, fui eu que mandei mensagem pro Vagão, na época, que era o técnico do Pinheiros, pedindo se eu podia treinar no Pinheiros. E aí ele falou que sim. O não já tinha. Exatamente. Gente, desculpa, tá? Eu tô um pouco com tosse, vocês vão ouvir algumas vezes aí na gravação. Mas aí deu certo, fui pro Pinheiros, emendei do Rio de Janeiro, fui para São Paulo e terminei a minha base no Pinheiros, né? Só que nisso, já ingressando na base, foi quando eu comecei também a, de fato, ter contato com as meninas de profissional, com as meninas do adulto. Então, eu fazia minha base, treinava no infanto e no juvenil e dobrava pro adulto também. Então, eu passava o dia inteiro no ginásio. Era fominha, né? Nossa Senhora! Mas aí eu emendo. Tirando essa experiência no Macaé, teu primeiro contato profissional foi no Pinheiros? Foi no Pinheiros, Porque como eu chegava para treinar com adulto pela parte da manhã às 9, ficava para treinar com o infanto umas 2, depois treinava com o juvenil às 4, depois ficava para o treino adulto às 5 da noite, às 7 da noite. Então, assim, era literalmente o dia inteiro no ginásio. Você tinha como se manter nessa época? Você teve uma rede de apoio, assim, bem importante, teu pai, assim, tua mãe? Explica pra gente, porque eu tô curioso. Uma menina tão nova, passar o dia inteiro já numa rotina de treinos pesado, assim, passar um dia num clube... Desculpa a pergunta, mas explica pra gente, como é que foi tudo isso pra ti nessa época? Não, sem dúvida, assim. Na época, eu tinha um salário já que eu recebia, era um salário assim bem pouco, né? Então você não era uma treinava ajuda só de por custo. treinar, né? Não, já tinha uma ajuda de custo do clube na época e que era o que me ajudava a me manter. E como eu já estava na seleção, eu já conseguia pedir pelo Bolsa Atleta, né? Então isso me ajudava muito, assim, a me manter e pedia também de vez em quando dinheirinho aqui e ali para a mãe, né? Mas essa parte, esse suporte emocional eu sempre tive. Porque começou, né? A minha vida no vôlei começa com um sonho do meu pai. E depois que passa a ser meu sonho também, a gente começou a trabalhar junto nesse sentido, né? Então, quando eu tinha algum desespero, passava por algum aperto, era eles que eu recorria. Bom, ele né? sempre, sem dúvida, me dava esse suporte. Nem todo mundo tem, infelizmente, mas graças É a Deus. verdade. Nai, aí eu vou entrar numa outra questão e eu queria bater nessa tecla porque eu acompanhei um pouco da tua carreira e eu vou dar a minha opinião, não sei se concordas, obviamente. Eu queria que tu falasse um pouco daquela tua temporada no Camponesa, Minas. Porque eu acho que ali o Brasil conheceu um pouco da Nayane, entendeu? Porque ali tu acha que era o Paulo Coco, o técnico. Foi. E ali, se eu não me engano, não chegaste como primeira, não sei nem se era a segunda também, mas o time caiu na tua mão. Sim. Né? E brilhantemente conduziste, trouxestes o Minas
a boas perspectivas, né? Coisa que ele não fazia há algum tempo. Conta um pouco pra gente do que foi essa temporada, porque na minha opinião, essa foi talvez não é uma guinada profissional, porque talvez não seja o termo correto, mas seja onde o Brasil te conheceu. A Nay levantadora aí que tem condição de conduzir uma equipe. Não, você está completamente certo. Foi exatamente isso. Eu acho que ali foi o pontapé inicial de uma grande parte da minha história, né? Porque eu estava também muito nova. Eu tinha 19 anos quando eu fui para o Minas. Quando eu saio do Pinheiros, eu ficava sempre nessa dobradinha, né? Acaba a base, emenda com adulto, eu ficava treinando a temporada inteira com adulto. Acabava a Superliga, eu emendava com a seleção, depois já voltava para o clube, base de novo. E aí teve um ano que eu estava assim, muito saturada de tudo isso, eu estava com saudade de casa, eu estava querendo dar uma respirada e eu não tinha tido isso até então. E aí chegou uma temporada, eu conversei com o Vagão na época, eu falei, eu não vou ficar para adulto, eu preciso ir para casa. E foi quando eu voltei para Belém, eu estava meio confusa em relação ao vôlei, o que estava acontecendo, o que eu ia fazer a partir dali. E nesse meio tempo, tive umas férias assim um pouco maior do que de costume. E nesse tá meio difícil tempo, se acostumar, né? Isso, Quanto tempo, assim? De férias que eu tive? Eu acho que eu tinha... Pedi minhas contas, eu acho que em dezembro, mais ou menos. Eu não vou lembrar com precisão, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Então, até a temporada do adulto reiniciar, era o quê? Julho, mais ou menos. 5, 6 então, meses. Assim. E aí, nisso, antes ainda do Paulinho, no Minas, teve a primeira temporada do Camponesa que foi com o Marco Queiroga. E aí ele me ligou várias vezes falando, queria que você viesse para cá pro Minas, a gente está com um projeto, não sei o quê. E eu falei não para ele algumas vezes. Eu não tinha noção do mercado, eu não tinha noção do que era a vida ainda no voleibol. 19 anos. Tava um pouquinho ainda antes ainda, Entendi. tava para fazer. Muita coisa aconteceu antes dos 20 anos, né? Muitas decisões. E aí você deu alguns não. Exato. E aí eu falei para ele ainda algumas vezes não. E aí ele continuou insistindo. Até que um dia ele me ligou, poxa, eu queria muito que você viesse. E aí eu não tive como recusar pela 1000ª vez. Se ele pudesse ajoelhar por telefone. Isso. E eu acabei aceitando. E assim, a ideia principal, na época, eu ia ser a terceira levantadora, porque eu era a levantadora mais nova. Então tinham 2 levantadoras mais experientes do que eu. Não, desculpa, na verdade era para ser a segunda. Só que aí no meio da temporada, eles contrataram mais outra, que também era experiente, mais velha que eu. Então, de segunda eu passei a ser a terceira. Só que aí os treinos começaram a rolar, as coisas começaram a acontecer. E as meninas, assim, chegavam de canto pra mim e falavam, eu acho que você que vai jogar. Eu ficava, gente, não, imagina. Menor chance disso acontecer. E aconteceu, assim. E aí, de terceira, eu acabei virando primeira, com um time nada mais, nada menos do que com Valeuska, Carol Gataz, Mari Paraíba. A Rosa Maria estava também nessa época? A Rosa, acho que sim. Se eu não me engano, acho que ela já estava desde o primeiro ano com a gente. Foi no ano que a Hooker jogou lá com vocês? Ou não? Gente do céu, tava até falando aqui pro Márcio, minha memória é péssima. Eu preciso buscar assim no meu HD. Como eu te entendo. Muito atrás. Não, mas eu acho que não. Acho que a Hooker, ela veio depois ainda. Nos 2 primeiros anos. Gente do céu, as pessoas vão me corrigir com certeza. Eu tô muito louca. Mas, então, assim, a Jaque também já estava lá. Então, foi um ano que... Era um time de respeito, né? Exatamente. Tinha, assim, algumas jogadoras que estavam pensando em parar. A Jaque tinha acabado de voltar de gravidez. Aí, umas, assim, a Carol, se eu não me engano, também já estava pensando se talvez ela fosse parar de jogar. E, de repente, o nosso time começou a dar muito certo. As meninas voltaram a jogar, né, no melhor voleibol delas. Eu com 19 anos ali jogando, nunca imaginei que eu pudesse assumir uma responsabilidade desse tamanho muito nova. Mas aconteceu. Aconteceu e aconteceu por uns 3 anos, que foram os 3 anos que eu fiquei no Minas.
E muita coisa, tive a oportunidade de jogar com jogadores assim incríveis, né? E a pressão, como é que era? Assim, Nada. até porque eu pergunto justamente por essa questão de tu seres muito nova ainda, né? E assim, tu colocar a condução da equipe numa levantadora muito nova, além da responsabilidade que tu assumiste, tem a questão da pressão que o técnico sofre também, né? Não, sem dúvida. Mas eu acho que esse fato de ser muito nova foi o que, né, deu uma segurada assim na pressão em relação a isso. Porque eu lembro de, óbvio, havia cobrança, mas uma cobrança plausível, assim. As meninas que estavam em volta de mim, elas me acobertavam muito. Eu sempre falo que a Jaque também fez muito isso. A Jaque conversava muito comigo na época. Ela foi uma das que eu falo que eu sempre vou ser grata, porque ela comprava minha briga, assim, sabe? Então eu fiquei muito tranquila, não tinha essa pressão de você tem que fazer isso, você tem que jogar dessa forma. Tinha a pressão que eu colocava em cima de mim mesma. Mas eu era muito... Tentava jogar do jeito mais leve possível, porque as meninas me ajudavam muito, né? Pelo fato da experiência, da idade. Então, na época, eu não tive esse fator assim como algo crítico, não. Você acha que se não fosse a insistência, quem foi que te ligou quase 1000 vezes? O Queiroga. Pois é, você acha que se não fosse a insistência dele, você viveria o que está vivendo hoje? Ou você, em algum momento, naquele momento, você voltaria em alguma outra hora, assim? Eu acho que eu voltaria pro vôlei, mas eu não sei em que condições, em qual time. Eu acho que tem... Assim, eu acredito muito em escolhas, no nosso poder de decisão, mas eu acredito também que a vida às vezes dá um jeito. E eu acho que essa vez foi esse jeito que a vida deu. É muito aquela relação do que a gente chama do what if, né? Do e se, né? Então, a coisa se desenhou para tua carreira ali naquele momento. Por isso que eu bati nessa tecla. Eu acho que ali a tua carreira explodiu na condição que se apresentou, que tu tens de conduzir um time. Eu vou fazer uma comparação, óbvio que já eram tempos diferentes, mas eu vi tu fazer isso no Pinheiros, quando tu voltaste da Polônia. A relação da condução do time, o time estava na tua mão, tu conhecia quem tu podia explorar ou confiar nos momentos. Ali também era uma situação que eu vi o time muito na tua mão. Sim, o time do Pinheiros foi uma surpresa muito grande, uma surpresa muito boa. Não só para mim, mas eu acho que para todas as jogadoras que estavam ali naquele ano, né? A gente conseguiu ter um entrosamento muito rápido, um entrosamento assim que de verdade, às vezes a gente passa a temporada inteira buscando. E com as meninas foi muito tranquilo. O time também era ótimo. De vez em quando a gente se manda mensagem com os vídeos da época. Legais, né? Porque o clima era assim, de festa, o tempo inteiro. Uma comprava a briga da outra. E assim, a gente tinha as nossas dificuldades, obviamente, mas no vestiário pré-jogo, gente, vocês não têm noção do que era aquilo. Era uma festa. A gente entrava suada na quadra, de tanto que a gente ficava zoando, brincando no vestiário. Então, isso de alguma forma reflete também no nosso trabalho dentro de quadra, né? Era um time que, teoricamente, era despretensioso em relação aos outros times da Superliga por conta do nível. Mas a gente fez uma temporada incrível para todo mundo. E a gente só não ganhou do Praia na época, né? De resto, a gente ganhou de todo mundo. E foi uma surpresa muito boa, assim. E quando eu vim da Polônia para o Pinheiros, foi exatamente com essa sensação que eu vim. De quero jogar, consigo tocar aí alguma coisa, né? E deu muito certo. Eu acho que na Polônia também eu cresci muito como atleta. Eu tive uma experiência ótima com um técnico lá. Ele me ajudou muito. Não era, sabe, só esse técnico de tipo, olha, você tá fazendo errado isso. Porque acontece muito, né? Os técnicos apontaram o nosso erro, mas não trazerem a solução pra gente. E às vezes a gente fica ali estagnado em certas coisas. E eu senti que lá eu consegui ter essa resposta, sabe? Ele falava, olha, Nair, você tá fazendo desse jeito por causa disso, vamos tentar dessa forma. Então, eu acho que evolui muito isso, sem dúvida, me ajudou na condução do time. Foi a tua primeira temporada internacional? Foi. A minha primeira vez. Lá no Chemik. Né? Isso, Mas exatamente. não foi uma decisão fácil não, né? Ou foi? Não foi, de maneira nenhuma. Tem a questão que é do idioma, cultural,
frio. Como é que foi tudo isso? Foi uma decisão, assim, muito difícil. A princípio também eu não queria ir. E aí eu ficava, né? Porque eu pensava em jogar fora do Brasil, mas era uma ideia muito distante. E quando surgiu a oportunidade, eu disse sim, querendo falar não. Mas eu falei, cara, não, eu vou porque vai ser importante para mim viver essa experiência. Mas até o momento de viajar, de estar lá, de viver tudo que eu vivi, foram momentos de ansiedade muito grande, assim. Quanto tempo você passou lá? Foi uma temporada, né? São 10 meses. Deixa eu te perguntar uma coisa, dando uma de enxerido aqui. Financeiramente foi Nada. interessante na tua carreira? Muito. Foi uma proposta muito boa, assim. E acabou que eu fui pra lá de segunda levantadora, né? Fiquei de segunda temporada. Mas aí no primeiro jogo da final, lá é a melhor de 5 a final, né? No primeiro jogo da final, a nossa levantadora machucou e quem teve que jogar fui eu. Todos os caminhos levam ela a ser primeiro. Sempre, né? Já percebeu Mesmo que isso, não né? tenha- Vem pra ser quinta, negativa. Ela mostra que ela é a primeira. Eu Pois queria é. pedir para a nossa produção colocar na tela aí a tela dos clubes por onde a Nai passou. Dá pra colocar tudo na tela aí? Olha aí, ó. Meu Deus, tudo isso. Gente. Nai. Poxa vida, é verdade. Tem algum clube que a gente tenha esquecido aí nesse caminho? De Belém tem, hein? De Belém, porque assim, no Mas aí- registro que a gente alcançou, o último daqui foi o Clube do Remo. A última passagem, né? Não, mas aí representa todos, né? Porque era o mesmo time, só mudava o nome do Eu não clube. vou te pedir para tu descrever qual foi a passagem mais difícil. Mas eu queria que tu relacionasse para mim 2 passagens que tu não esquece. 3, vai. Tá, que eu não Que esqueço. tu diz assim que foi inesquecível para ti. Minas, com certeza. Primeira vez? Lá na primeira temporada? Isso. Eu acho que os anos Porque o Minas todos. Náutico ele é mais da base, né? Entendi. O Minas, no geral, assim, foi uma temporada inesquecível pra mim, por essas coisas que a gente já comentou, né? O Remic, com certeza, assim, sem dúvida. Eu sempre falo, as pessoas sabem que eu sou apaixonada pela Polônia, sou apaixonada pela temporada que eu tive lá, sou apaixonada por esse time. Inesquecível. Deixa eu ver o que mais. E vou falar o Pinheiros, tanto na base quanto dessa última vez que eu estive lá, porque... Nessa aqui, né? 22, 23, né? Isso. Mas assim, eu incluo também a temporada de base, Pinheiros num todo, porque foi aonde a minha formação se deu. O Vagão e o Paulinho, né? O Paulo de Tarso, que foram os meus técnicos na época, eu devo muito a eles, assim. A minha parte técnica toda, eu cresci com eles. Aí eu queria chegar nesse ponto aí que tu falou que é interessante. Tu passaste pela mão de muitos técnicos que têm renome, são consagrados, né? Paulo Coco, me lembro, Vagão, Seleção Brasileira, tu tiveste que lidar com o Zé Roberto. Joguei com ele também no Rinodê. No Rinodê, eu acho que foi não foi o início do projeto, né? Foi, acho que o segundo ano. Que Foi o primeiro ano na Superliga A. Que ele já com tinha um eles. contrato com a Rinodê, que foi um aporte bom e trouxe jogadores. Acho que a polonesa lá. Skowronska. A Thaísa estava voltando. A Thaísa, a Jaque também, né? Joguei com ela de novo lá. Foi. Aí depois veio a Carly Lloyd também, de levantadora. Foi um time Era um time. com grandes nomes. Verdade. Mas fala um pouco dessas tuas experiências aí com esses técnicos. Pois eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente mesmo, né? De aprender muito. Eu sempre falo que é aquela coisa, a gente sempre tem o que tirar da onde a gente tá. E foi isso que eu consegui aprender durante a minha vida. Como você mesmo falou, eu trabalhei com o Vagão, trabalhei com o Paulinho, trabalhei com o Zé, que tem a mesma linha de trabalho. Eles são muito parecidos trabalhando, né? Na questão técnica, na questão tática. E eu trabalhei com os 3 desde sempre, muito nova. Então eu me formei
com eles, né? Só isso. Aprendi. Tá mal de referência ela, né? A formação foi péssima. E eu aprendi muita coisa com eles. O meu voleibol, óbvio que hoje em dia a gente vai aprendendo coisa nova, vai ouvindo, vai testando, né? Até porque é importante a gente se conhecer e entender o que fica, o que sai, o que não funciona e o que funciona. Mas com eles foi a base do meu voleibol. Então, se for parar para ver o jeito que eu faço, como eu faço, é porque eu aprendi com eles. Tem até certas coisas que eu tenho dificuldade de mudar, às vezes, que eu falo, gente, tá tão enraizado, faz tão parte de mim, que às vezes eu tenho que ficar me puxando para fazer alguma coisa diferente do que aquilo que eu tô acostumada. Mas, assim, eles junto com o Paulinho, né, o Paulo de Tarso, foram os grandes responsáveis aí pela minha formação, né? Agora, Nayane, você falou da Polônia, fala um pouquinho da França pra gente, um pouco, não é comparando, mas assim, as realidades são bem diferentes, né? Então, explica pra gente, desde a primeira experiência fora do país e jogando na França, agora assim, explica pra gente a proporção de tudo isso na tua carreira. Eu acho que a França agora, ela vem como um novo marco na minha carreira, pelo fato da primeira vez eu estar tendo esse peso de ser a mais velha do time, de ser a jogadora com mais experiência, né? Lá eu lido com meninas de 17, 18, 19 anos, então a tia do rolê agora sou eu. Né? Então, me traz essa nova visão de como passar essa experiência, do que eu tenho e como eu tenho que passar tudo isso que eu sei para elas, né? Porque de alguma forma elas esperam também alguma coisa de mim, né? Esse ano passado eu fui capitã também do time, que também traz esse peso, essa responsabilidade. Então, assim, eu acho que agora começa de alguma forma, pelo time que eu tô, o ambiente que eu tô, de começar a enxergar o vôlei com esse olhar de o que eu tenho para passar, sabe? E como que eu posso fazer com que a minha experiência tenha uma boa resolução no time e como que juntas eu vou conseguir guiá-las, tu sabe? pensa nisso, assim, quando tu tá com um grupo, tu fica analisando assim, tipo, fulana precisa um pouco ali, fulano, aí tu tem que procurar formas de como conversar, chegar e falar. Sim. Tu já chegou nesse nível de maturidade que eu falo, porque isso não é fácil. Tem momentos na nossa carreira que a gente só quer jogar, independente do que estiver acontecendo ao redor. E tem gente que não E sabe tem gente que ouvir, se né? preocupa com o que tem ao redor acontecendo. Muito. Mas isso eu acho que é uma característica até minha, assim, pessoal. Porque é meio que involuntário. Eu sempre olho para as meninas que estão jogando comigo, por exemplo, fulana não consegue atacar uma bola rápida. Mas por que ela não consegue? E aí eu consigo identificar o porquê que ela não está conseguindo. Eu não sei, é uma coisa minha. Eu tenho esse olhar um pouco detalhista nesse sentido. De olhar e às vezes eu sei o que está acontecendo para aquela jogadora não estar fazendo aquilo que devia estar sendo executado. Mas é um olhar assim que eu acho que vem com a experiência, que vem com o tempo e é natural também. Porque eu sou uma pessoa assim, muito dos porquês e tentar encontrar uma resposta. Então, acho que no esporte também acaba sendo mais ou menos isso. Então, com as meninas mais novas, eu também tento, às vezes, fica uma terceira técnica ali, falando, olha, tenta fazer desse jeito para ver se dá certo. Faz assim, faz assim, preciso que você faça desse jeito, porque como levantadora também eu preciso da ajuda delas, né? Exato. Como é que tá assim, a adaptação na França? Super tranquila? Tranquilo. Tem brasileira no time ou não? No meu time, não. Não, no meu time, não. Tinha... tem, né, na verdade, a Raquel Loff, que é uma central, que joga também no campeonato francês, mas no meu time sou só eu, atualmente. Bora mudar um pouquinho? Bora. Eu quero aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Vamos falar de seleção brasileira? Sim. Eu quero que tu conte um pouco da tua história. Eu queria, inclusive, pedir para a produção colocar na tela que a gente preparou sobre a seleção brasileira, as passagens que a gente considera marcantes da Nayane. É uma história já, né, Nay? Tá mal, hein? Deu pra colocar tudo na tela aí? Legal.
Bora. Nai, vamos lá. Da mesma forma como tu falou dos clubes, eu queria que tu falasse alguma coisa sobre aquilo que tu considera realmente muito, muito bacana, que foi um divisor de águas para ti como pessoa, até mesmo dentro da tua carreira. Eu lembro que tu estava no elenco, tu estava no time que foi campeão mundial, né? Lá na Turquia. Isso. E não estava sozinha, né? Era tu e a Juma. Eram duas paraenses lá, né? Cara, que legal. Foi. E foi um título, um jogo... Não, com certeza. E esse eu acho que é até um jogo que, como eu falei pra vocês, minha memória é péssima, né? Mas assim, eu acho que esse é um jogo que eu não esqueço. Porque a gente tinha acabado de vir de uma derrota de 3-0 contra a Turquia na fase de grupos, eu acho. A gente tinha tomado um 3-0 delas e foi, assim, devastador pra gente. Mas aí chegou na final... Nossa senhora, a gente passou um caminhão na frente contra elas. Rapaz, e assim, era uma final sub-23? Era sub-23. Pense numa rivalidade 2015, que já tinha né? ali, 2015. Deve ser. Mas tem algum outro que tu também daria destaque, alguma lembrança? Deixa eu ver. Eu vou falar do Pan-Americano e do Pré-Olímpico também, que foram muito marcantes, assim. O Pré-Olímpico, né, que o nome já fala, né, muito, muito peso, Pré-Olímpico, foi um campeonato, assim, muito difícil, com uma chave muito difícil que a gente teve. Mas... Turquia de novo no caminho. Turquia de novo, o Japão, jogando na casa delas. Foi, assim, sempre muito difícil, obviamente, jogar com esses times, né, com as jogadoras que tem. Mas é sempre bom ganhar também, né? E a gente conseguiu conquistar a vaga pelo Pré-Olímpico. Foi, assim, incrível. Todo mundo ficou extremamente feliz, né? Cada conquista com a seleção tem um peso e um significado muito grande, né? E no Pan-Americano também, que foi muito importante. Foi um campeonato, assim, muito legal. O Pan-Americano é como se fosse... Jogos Olímpicos do continente. né? Um exemplo, uma amostra grátis de Olimpíadas, e foi muito legal. A gente estava também com um time que estava se encontrando pela primeira vez, com jogadoras muito novas, né? Tinha aí a Luzia, a Helena, que estão na seleção agora. Tinha a Mayara Basso. Mayara, Sabrina. Era um time muito bom, né? E a gente jogou super bem, assim, pro pouco tempo que a gente teve de treino juntas. A gente chegou na final, foi assim, muito legal. Vamos lá, então. Aí, já que tu tocou no assunto, eu não tenho como não te perguntar. Duas coisas. Uma, jogaste o pré-olímpico, obviamente. Tinha alguma coisa determinada, definida? Ou alimentaste aquela esperança de existir a possibilidade de tu ires para a Olimpíada, mesmo sabendo da dificuldade que era, porque o ciclo sempre foi feito com a Roberta e com a Macris, né? E... seleção para ti, ainda é um plano, ainda é uma coisa que tu pensas ou... Posso pedir só um pouquinho de água antes? Não, pode. Então, não, eu acho que no cenário atual, eu acho que é meio que indiscutível que as levantadoras atualmente do Brasil são Roberta e Macris, né? E eu acho que a seleção vive de ciclos, eu acho que a seleção vive de gerações. E hoje, quem está aí são elas, né? Mas, em relação à minha vontade de estar lá, com certeza, ainda é uma coisa que está dentro de mim. Alimenta o sonho de ir para a Olimpíada ainda? Com certeza, com certeza. É uma coisa, assim, que eu ainda penso, que eu ainda sonho com. Então... mas é aquela coisa também, né? A gente entende os ciclos, respeita o que acontece. Então, eu acho que também, quando eu voltei para lá recentemente, era uma coisa que eu queria, mas também a gente acaba não vivendo em função de uma vontade que, né? A gente sabe que depois da seleção também tem a temporada de clubes, que é uma coisa que exige muito da gente. A gente sempre fala que seleção é uma consequência de muitas coisas, de muitas questões. Então, né? Mas eu tenho muita vontade, sim. Então, quando me chamarem, eu vou estar indo, com certeza. Por que eu te pergunto isso? Eu não sei se tu chegaste a acompanhar. Recentemente, na etapa da VNL, que foi lá no Rio de Janeiro, em uma das entrevistas do Zé Roberto, ele sempre demonstrou a preocupação
com a renovação, principalmente da posição de levantador, de levantadora. E ele falando que a levantadora, na opinião dele, precisa jogar, tanto é que fizeram uma pergunta específica para ele sobre, acho que foi a Marina Ciotto, e ele foi bem duro com relação ao que ele pensava, mas é dele isso, enfim, respeita-se. Aí eu te pergunto assim, tu já fizeste parte desse processo, né, inicial? Tu entende também dessa forma que a levantadora, ela, às vezes, tu só tem 30 anos ainda, tu ainda tem muitos anos de voleibol. Né? Tu acha que o tempo vai te trazer essa maturidade também com relação ao jogo, a condição de estar lá melhor? Porque, por exemplo, as duas, tanto a Macris quanto a Roberta, uma tem 36 anos, ou seja, já estão indo para o último ciclo, em tese, né? Porque hoje em dia o esporte as carreiras estão indo mais longas. Mas tu ainda tem 30, ou seja, tu ainda tem a possibilidade, né? Tu vê assim também? Sim, eu acho que levantadora, a gente sempre fala que para a função de levantador, quanto mais velho, melhor, por conta dessa rodagem, né? E assim, é uma coisa que é fundamental, sem dúvida. Eu acho que é muito importante você estar jogando, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de aprender com muita gente boa, tive a oportunidade de jogar com levantadoras incríveis, inesquecíveis, aprendi muita coisa, né? Absorvendo, assim, no dia a dia, nos treinos, olhando do banco que elas faziam, mas é muito importante para uma levantadora que pensa, que quer uma carreira na seleção, por exemplo, estar jogando. Isso, sem dúvida, porque é muito diferente. Você terminar uma temporada jogando, você tá entendendo o time que você tem na mão. Isso é o tipo de experiência que a gente precisa, esse é o tipo de bagagem que te traz, né? É muito diferente você tá olhando só. Então, eu acho que faz sentido, sim. A gente, né, precisa estar se colocando à prova, porque o jogo o tempo todo passa pela nossa mão e esse refinamento do olhar, do que precisa ser feito, é muita coisa em jogo. A cada ponto, cara, é assim, exaustão depois do entender jogo. o momento de cada um dentro da quadra, né? E esse é só um dos detalhes que você tem que pensar. Você se cobra muito, né? Ai, sim. Infelizmente. Infelizmente sim, porque eu acho que já é um pouquinho a mais do que deveria, né? Mas eu acho que... Mas te atrapalha um pouquinho? Ou você acha que atrapalha essa cobrança ou não? Depende, eu acho que ali na hora do jogo, não necessariamente. O pós-jogo é sempre muito difícil, assim, pra mim. Porque é a hora que a gente fica remoendo tudo, ainda mais depois de uma derrota. Vai ver o jogo depois? Nossa senhora, sim. E assistir com aquele ódio no coração. Sabe? Então, assim... Mas não faz parte do perfeccionismo? Faz. Eu acho que faz parte do pacote do ser atleta, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, a gente aprendeu a ser dessa forma, né? A gente aprende com esse tipo de ação, de reação às coisas. O esporte é resultado, né? Então, você perder um jogo, às vezes pesa mais do que deveria, porque parece que o campeonato inteiro está em xeque, enquanto não. Mas é o que a gente sente. Mas é aquela coisa, né? A gente sempre fala, se permita ficar desse jeito por 24 horas. Porque depois de um dia de folga, você tem um treino para encarar. Imagina como é essa cobrança. Imagina, entre aspas, eu que sou narrador, vou ver o jogo, eu não gosto da minha narração. Vixe, eu boto um monte de... Imagina a atleta que tá lá, meu Deus do céu. Nossa, sim. Tem hora que você tem que ficar pulando assim, algumas imagens. Eu falo, não quero nem ver, já sei o que vai acontecer. Agora, Nayane, explica pra gente, como é que você acompanha o vôlei paraense? Dá pra acompanhar? Como é que você acompanha a Superliga aqui com as meninas sempre arrasando? Você consegue também dar uma olhada em tudo que está acontecendo no cenário nacional e também aqui no cenário do estado do Pará? E como é que você também, em cima disso, avalia hoje esse trabalho aqui no Pará, sabe? Em relação ao profissional, em relação à base. Explica pra gente um pouquinho, se dá para acompanhar. Não dá para acompanhar tudo. Essa é a verdade. Eu não consigo acompanhar tudo. Mas sempre que dá, eu tô assistindo, eu amo vôlei. Então... Sempre que dá, eu tô tentando assistir alguma coisa. Tem a questão também do fuso horário, né? Durante a temporada. Mas, assim, eu sempre tento me engajar de alguma forma em relação ao esporte que eu pratico. Mas é até uma coisa que a gente estava comentando também, né? Sobre
sobre essa lacuna que teve aqui no esporte paraense, de muitos anos sem exatamente. E a gente poder estar vendo isso acontecer agora de novo, deixa realmente o coração da gente feliz, porque eu sei que, por exemplo, a minha história só foi possível por conta de projetos desse, sabe, que estão acontecendo agora de novo. Eu só saí de Belém porque eu tive de onde sair primeiramente, né? Então, assim, poder estar vendo isso tudo acontecer de novo, deixa a gente realmente muito feliz. O vôlei é parte de mim, é parte de quem eu sou, é parte da minha história. Então, poder estar vendo isso de alguma forma acontecer também, né? A vida é sobre oportunidades. Como a gente estava falando mais cedo, né? Por exemplo, a Nai saiu daqui porque ela teve oportunidade de um clube, teve chance de treinar. A gente teve um hiato de quase 7 anos em que a base não era treinada. Imagina quantas meninas a gente não perdeu nesse intervalo. Exatamente. De meninas que queriam fazer e não tinham onde fazer. Exatamente. E assim, nesse meio do caminho, são sonhos que se perdem, né? Às vezes as pessoas vão acabar trabalhando com outra coisa, com esporte, que seja, mas são sonhos que né, a gente acaba não conseguindo realizar por falta de oportunidade. Então, quando você tem os recursos certos para você gerar oportunidade, você está gerando possibilidades e sonhos para se transformar em realidade, né? Então, assim, imagina, poder sair daqui do Pará, de Belém, e ainda ser a última atleta do voleibol feminino que conseguiu isso, poxa, eu quero que outras pessoas também consigam, sabe? Então, eu fico bem feliz de poder estar conhecendo os projetos que estão acontecendo agora. E como é que está sendo retornar, passar uma temporadazinha aqui, tá aproveitando da culinária, Sim. família? Explica pra gente como é voltar. Primeiro assim, quando dá, você sempre tá por aqui, né? Ou não? Você passou um tempo sem vir pra cá? Não, sempre que dá eu Sempre venho. que dá, você vem, Sempre né? na minha época de férias eu tô por aqui. Nem que seja breve, mas eu venho para conseguir estar com a minha família, rever os amigos e estar na terrinha também, porque a gente passa assim, são 10 meses de temporada, às vezes um pouquinho mais. Gente, a saudade é gigantesca, né? Não tem O como. que tu mais sente falta? Da comida, com certeza. Como é que controla isso sendo atleta? Você fala, assim, não, não vou comer isso, eu já comi ontem. Pois é. Tem que ter esse controle, né? Não adianta. E férias também pra gente, de alguma forma, acaba sendo trabalho, porque o corpo começa a pedir certos cuidados, assim. Ainda mais eu, por exemplo. A atleta geralmente tem lesão crônica, então são coisas que a gente precisa cuidar pra vida, né? Então, precisa cuidar nesse período de férias também para o prejuízo lá na frente ser o mínimo possível. Não é a mesma coisa, mas em relação à comida, eu começo a temporada bem, porque eu até que me viro tranquilamente. Mas aí começa dali por fevereiro, gente, é uma loucura. Eu fico assim, senhor, se eu não comer um arroz com feijão, um açaí, eu vou morrer. Aí quando vem pra Belém... Mas tu é típica paraense, quando vai embora leva aquele isoporzinho? Não, eu acho que é porque eu saí muito nova de casa e eu fui um pouco desapegando. Porque não tinha também como... Hoje a gente tem um pouquinho mais de acesso, né? Inclusive eu descobri que na cidade onde eu moro, lá na França, tem uma galera que trabalha com açaí que vem do Pará, Nossa. que eles entregam. Que sorte! Qual que é a chance disso acontecer, Você sabe? descobriu isso quando? Eu descobri no final da temporada com essa outra brasileira. Minha amiga, ela falou, Nai, tem açaí. Eu falei, meu Deus do céu, aí essa temporada acho que eu vou me organizar pra pedir. Agora, assim, analisando todo esse contexto, como é que você avalia o desenvolvimento do vôlei aqui no Pará? Sei que a gente já pegou esse gancho sobre esse ato que o Márcio tanto fala, nesse período de pausa, né, onde foi muito difícil formar atletas, praticamente não formamos. E hoje, comparando ao cenário de você sendo formado ali pela Tuna, saindo pelo menos com uma boa experiência já bem nova da Tuna, e voltando hoje, sabendo que tem a PAD, tem Remo, a Tuna, né, que volta, retorna também esse trabalho muito importante. A Assembleia Paraense também está com a base novamente. Então, como é que você avalia? Paysandu retomando, que é muito importante para todos. Né? Como é que você faz essa comparação? Desde quando você saiu, bem nova daqui, e agora nesse retorno? Eu acho que quando a gente fala de esporte, no sentido geral, eu acho que é preciso também a gente acabar pontuando que a gente está na região norte do país, né? Eu acho que a gente, mais do que ninguém, sabe, às vezes, a precariedade que a gente acaba sofrendo pelo fato de estar numa região que não é valorizada
de uma maneira geral, pelo país em si, né? A gente sabe que a região norte acaba tendo déficit em muitas coisas. E eu acho que o esporte acaba sendo também uma extensão de tudo isso, né? E a gente acaba dependendo muito da nossa movimentação da cidade, dos amigos, das pessoas que conhece, para fazer as coisas funcionarem, né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de continuar trabalhando, de continuar vencendo, eu acho que se dá muito mais por essa paixão que move as pessoas envolvidas do que qualquer outra coisa, infelizmente, né? Então, eu acho que essa paixão pelo vôlei, pelo esporte, de ver vocês aqui também, né, construindo aqui o podcast para a gente poder falar sobre isso, eu acho que é o que vai não deixar morrer novamente, né? E poder ver que, às vezes, até os mesmos times que, quando eu era criança, ainda existem, ainda estão aí trabalhando para que haja campeonato, que haja estrutura para essas meninas estarem treinando, vivendo o sonho delas, de alguma forma a gente sabe que tem alguma coisa que não está deixando isso tudo morrer. Então, eu acho que o caminho é por aí, de alguma forma, né? Márcio, chegou a hora do arquivo confidencial? Chegou. Ai, meu Deus. Recadinho do coração. Recadinho do coração. E a gente tem duas pessoas que assim, é difícil quando a gente escolhe quem vai falar sobre a pessoa, né? Mas eu acho que a gente escolheu bem duas pessoas que vai dar a sua mensagem, dar seu recado, falar sobre a Nai, o quanto ela é importante na vida dessas pessoas. E eu tenho certeza que a Nai vai gostar. Bora pedir para a produção colocar a primeira pessoa. A produção escolhe, bora ver. Ainda não? Agora. Só te mandar uma mensagem rápida aqui. Ai, cara, saudade. Ai, Luda, quantas coisas a gente viveu, né? Parando pra pensar agora quantas viagens a gente fez, quantas voltas de treino que a gente reclamou. Mas se tem uma coisa que eu lembro muito da gente a gente deu muita risada, né? Meu Deus, como a gente viveu, como a gente deu risada. Ai, são tantos momentos incríveis que eu guardo na memória e no coração. Ai, Guto, eu te desejo, assim, muito, muito sucesso na tua carreira. Que o teu voo seja cada vez mais alto, mais abençoado. Que Deus ilumine a tua trajetória imensamente. Sabe que eu te amo muito. Eu torço muito pelo teu sucesso. Que tu alcance todos os teus objetivos, os teus sonhos. E que um dia a gente possa jogar uma peladinha. Porque agora o meu caminho é outro. Quem diria, né? Meu Deus, eu sou mãe, cara. Eu sou mãe. Mas enfim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu não tô aqui pra falar de mim. Mas é isso, eu quero te desejar toda a felicidade do mundo. Que tu tenha muito, muito sucesso. E que a gente possa comer muitas pizzas de atum por aí. Te amo, gorda. Que Deus te abençoe. E que tu seja muito, muito feliz. Ah, gente, sacanagem. Fazia tempo que eu não olhava pra essa cara. Nossa senhora. Como é que ela te chama? Gorda. De onde surgiu esse apelido? Vai, conta, Uma boa desembucha. pergunta, viu? Eu não sei se exatamente aconteceu alguma coisa pra gente começar a se chamar assim, mas... Não sei, aconteceu. Cara, eu conheço a Juma... Eu não sei nem, porque a gente estudou no Colégio São Paulo juntas, de turmas diferentes, né? Porque ela é um ano mais velha do que eu. Mas a gente se conhece a vida inteira, imagina, desde 4 anos de idade, 5 anos de idade. É muito tempo, muito tempo. E duas pessoas que batalharam juntas a mesma luta, a mesma posição, né? E duas pessoas vindas aqui do norte, do Pará, conquistaram o seu lugar ao sol, né? Isso sempre foi muito legal, assim, da gente. Até esse campeonato da Turquia que a gente comentou, que a gente foi campeã mundial no Sub-23, ela que estava jogando de titular na época, foi né? MVP do campeonato. Isso. E melhor levantadora e melhor jogadora. E a gente, né,
cara, por se conhecer a vida inteira, não tinha como a gente não ser parceira uma da outra. E assim, a Gilma morava perto da minha casa, então, além da gente se conhecer, a gente era vizinha praticamente, né? Então, assim, a gente viu muitas coisas. Essa pizza de atum que ela falou. Pizza de atum? Pizza de atum? Foi uma experiência ruim ou você gosta mesmo disso? Ela tá tirando a brava contigo? Ah, a gente gosta mesmo, porque... Gente do céu, porque o meu pai, ele tem uma receita de pizza maravilhosa. Ele mesmo faz a massa, não sei o quê. E quando a gente era novinha, que a gente terminava os treinos, às vezes final de semana ou depois de jogo, meu pai falava, vamos lá pra casa que eu vou fazer pizza. E aí ele faz até hoje, né, essa pizza de atum, bem básica, assim, pizza de atum com mussarela. Tu sabe que tu tá criando uma dívida aqui, né, agora, né? Ai, meu Deus do céu, Eu nem o conheço, mas eu já considero pacas dele. Eu acho que vai é virar uma grande massa, amizade. assim, com um gosto bem específico, é uma coisa dele. E aí ele sempre fez essa pizza pra gente, outras meninas do vôlei também iam lá pra casa comer essa pizza. E aí ele fazia alguns outros sabores, mas a Gilma falava, não, tio, eu quero a pizza de atum. Que aí marcou. Aí a gente ficava buscando outras pizzas de atum pra comer. Tô curioso. Ai, Verdade. gente. O que a Gilmar representa pra ti, assim, pra gente? Ela faz parte da minha história, assim. Eu acho que depois que eu saí de Belém, que ela também saiu de Belém, que a gente ficou com esse... Não posso falar peso, mas essa representatividade de estar, né, representando o nosso estado, a gente, de alguma forma, entendeu isso também. Isso era um fator que unia mais vocês? Sem dúvida, sem dúvida. A gente nunca jogou... A gente jogou, acho que uma temporada no Pinheiros, na época, juntas. Mas a gente era super novinha ainda também na época. Mas, cara, a Juma faz parte da minha história. Sem dúvida, amo muito ela. Saudade. Verdade. Tem outro recadinho aí, né? Tem mais um recadinho aí. A produção Deus. pode colocar mais uma pessoa super importante na vida da Nai. Oi, pessoal do podcast P7 da Pá de Vôlei. Eu sou Antônio de Oliveira, eu sou cantor, compositor, produtor e árbitro de vôlei. Olha aí. E eu vim aqui para falar da Nayane, essa atleta que é sensacional, que eu conheço desde pequena, mas não bate muito, que a Nayane sempre foi mais alta que eu. Mas, Nani, primeiro, parabéns pela atleta incrível que você é, sabe? Profissional maravilhosa, habilidosa, talentosa, boa de grupo, porque todo mundo que eu vejo fala bem da Nayane. Mas eu queria focar muito na pessoa Nayane. Eu acho que tu sabe o quanto é representativo ser Nayane de Almeida Rios, porque é uma mulher nortista, né? Uma das poucas no voleibol mundial do Pará, LGBTQIAPN+, né? Uma sapatão maravilhosa e com um olhar afetuoso, carinhoso para tudo, sabe? Eu me encho de orgulho disso, porque eu acho que bom que você é uma boa atleta, mas que bom muito mais ainda que você é uma pessoa incrível, sabe? Que olha ao seu redor, que se preocupa com o outro, e eu acho que assim a gente vai construindo um mundo melhor. A luta de uma atleta é diária e é extremamente difícil, mas eu acho que ela se torna mais fácil quando você se junta à luta social, à luta de classe, né? A sua consciência de classe que é maravilhosa, de você entender como fazer o mundo um lugar melhor. E isso eu acho que tu faz de uma maneira incrível. Que orgulho de ti. Te amo muito, 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 muito. E aqui mandando as melhores energias, parabéns ao pessoal da PAD e do P7 por essa entrevista que deve estar maravilhosa e que eu não vou perder. Beijo, minha irmã. Que lindo, E aí, Nai? gente, que surpresa boa também. O Antônio também, meu irmão de vida, assim, sempre. A gente se conheceu também muito novinho, um pouco mais velho, já tava com... Mais velho, né? Eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, 13 anos de idade. E o Antônio sempre foi muito apaixonado por vôlei e a nossa amizade começou assim, né? Por ele sempre ter sido esse apaixonado por vôlei, saber tudo sobre vôlei, tudo. E aí ele sabia que eu jogava, e depois a convocação para a seleção, e aí a gente começou a ter essa amizade. É outro que é meu vizinho também, mora pertinho da casa dos meus pais. E assim, é um irmão que a vida me deu. Ele sempre bate nesse assunto da consciência de classe, um monte de coisa, porque a gente discute muito sobre isso, né?
E é uma pauta muito relevante pra gente, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então, te amo também, meu irmão, muito. E são pessoas muito, muito especiais pra mim. Muito. Que bacana, gente. Obrigada. Legal, Nayane. Agora sim, falando de toda a tua carreira, né? E você ainda tem muito chão pela frente, né? Jogando profissionalmente. Mas o que você pensa daqui a uns 10 anos? 15 anos? 20 anos? Ou se tu já começaste a pensar nisso? Olha, eu penso, mas é uma coisa ainda que eu tô em construção, porque eu amo jogar. É o que eu quero fazer até não dar mais. Se você perguntar o que você tá fazendo daqui a 10 anos, eu quero estar jogando. Daqui a 12 anos, eu quero estar jogando. Subir 40... como é? 45 mais. O Master do Master. Subir INSS, ela vai também. Vou estar lá. Tem torneio Master que começa com 30 mais, tá? Nem te conta. Ai, minha Nossa Senhora, não fala uma coisa dessa, senão minha crise volta. Mas assim, é o que eu amo. Eu não sei. Às vezes eu penso, sei lá, continuar trabalhando com vôlei de alguma forma. Tem outras coisas Mas também nunca parou que eu realmente gosto. pra pensar assim, o que a Nayane vai fazer depois que ela parar? Cara, eu não sei. Mesmo que falte muito tempo. Tu sabe o que tu quer daqui a 15 anos? Eu não sei. Eu acho que tem muito tempo ainda pra, sei lá, maturar muitas ideias e descobrir também, porque existe uma parte do atleta que a gente se descobre quem somos nós fora do esporte, né? Sim. Então, assim, isso é uma busca que eu tenho muito desde sempre. Né? Até conselho da minha mãe, Dona Márcia, sempre falando, assim, busque outras coisas também além do vôlei. Então, tô aberta. Aí dentro desse ponto que tu tocaste aí, tu acha que tu consegue te ver ainda trabalhando no meio do vôlei, mais como técnica, agente, de jogadora? Cara, difícil Não falar. consegue, Eu né? não consigo te trazer uma resposta assim, porque eu gosto de vôlei, eu gosto de muitas coisas também. Então, eu não sei. Eu acho que parte de mim, por que não, sabe? É uma coisa que eu super trabalharia. Não, mas continua aí, mano. Vai até os 40, Esse passando. é o plano, esse é o que eu Agora quero. explica quais são essas outras coisas que você gosta. Fora vôlei, Nayane de folga, Nayane de férias. Apesar de você bisbilhotar, ver jogo e acompanhar o Instagram de outras equipes, com certeza. Eu sei que ela gosta muito de leitura. Eu queria que ela falasse um pouco Isso. desse Explica pra hobby dela. Eu gosto muito de leitura. Desde muito novinha eu gosto de ler. Mas você não tá com o livro aqui, levantando a bola, brincando com a bola, não. Assim, Praticamente, viu? Porque durante a temporada eu acho até que eu leio mais que quando eu tô de férias. A leitura sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, desde criança. Meu pai, além do trabalho que ele tem, ele também é escritor, ele escreve livros de poesia, tem 5 livros publicados. E a minha mãe é professora, socióloga, então acho que a palavra, de alguma forma, sempre esteve presente na minha vida. E eu amo ler demais, assim. Isso é uma coisa que eu faço até nas minhas redes sociais. Eu sempre estou indicando alguma coisa, seguindo pessoas que falam sobre livro, porque realmente é uma paixão muito grande. Não foi Casa com Aroma de Canela? Ah, é uma livraria com um aroma de canela. Isso. Mais ou menos eu conheço. Aí O termo e o livro, né? Tá, esse eu tô lendo ainda. E eu sou muito apaixonada por leitura, de verdade. Então, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ouvir música. Sou daquelas que gosto de botar o clipe na TV e ficar olhando e julgando e vendo fotografia. Eu gosto de desenhar também, gosto muito de escrever. Escrita para mim é uma coisa que eu sou apaixonada. Faço muito, escrevo muita Mas coisa. tu escreve o quê? Igual o gênero do teu pai? Poesia? Tu gosta de escrever Não, poesia? poesia não. Eu escrevo mais crônicas e uns pensamentos meio soltos, por que umas não histórias. Pois é, eu tenho projetos futuros. manda textão para algumas pessoas ou não? Mando. Eu sou dessas que gosta de escrever carta com papel e caneta, assim, eu gosto muito. Eu tenho um sonho aí de lançar um livro um dia, quem sabe, vamos Olha, ver. já temos algo em relação à pergunta anterior, né? Então já fica a dica aí. É isso. Nay, a gente percebe que tu tens uma base familiar bem legal, bem sólida, bem trabalhada. E
Tem alguma conquista, alguma coisa da tua vida que tu queira ponderar em relação a isso? Qualquer coisa. Inclusive, temas mais polêmicos, ou até mesmo mais que sejam, sei lá, mais tabus, né? Que hoje em dia, graças a Deus, tem diminuído, né? Falar principalmente sobre a questão da sexualidade. Tem alguma... Dentro desse direcionamento, tu pode contar alguma coisa para nós a respeito de como foi lidar com isso com a família, como foi essa descoberta, e hoje você é uma pessoa mais leve, sei lá. Não, eu não tenho problema nenhum em falar nisso, até porque a minha sexualidade chegou de uma forma muito natural, assim, pra mim. Eu acho que desde criança eu já tinha algum entendimento sobre mim, que isso de alguma forma já estava em mim, né? E em casa, por conta da minha mãe ser professora, eu acho que nenhum assunto sempre foi só um assunto. A gente sempre discutiu muito sobre tudo. Importante. E ela, como professora de sociologia, né? Então, assim, a gente sempre falou sobre tudo dentro de casa e de uma forma muito, muito aberta de opinar e perguntar e se entender, enfim. Então, a minha sexualidade nunca foi um problema para mim e nunca foi um problema para os meus pais. Eu tive esse período onde eu omitia, né? Não falava com eles, o que é normal na vida de todo LGBT. A gente passa por esse processo mesmo. E até então eu não sentia a necessidade de explanar isso para eles, apesar de saber que eles já desconfiavam de alguma coisa. E aí teve um dia que eu assisti um vídeo, aquilo me tocou muito. Eu acho que eu tinha 18 anos, ou 19. Foi na época do Minas, inclusive. E aí eu peguei e escrevi um texto, uma carta, a palavra de novo, né? Aparecendo. E aí acabei escrevendo uma carta para minha mãe, ela leu para o meu pai. E foi basicamente um acolhimento assim, que eu já sabia que ia acontecer. Mas eu acho que sexualidade é uma coisa muito particular, então só a gente sabe o momento certo de contar, né? Seja lá para quem for. E aí eu tive esse ímpeto de contar para eles. E eles falaram basicamente, filha, a gente já sabia, a gente quer que você seja feliz. Então, fui, assim, abençoada por ter essa família que eu tenho. E nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Tu acha que hoje o mundo é mais aberto em relação a isso? Ainda tem resquícios de uma sociedade um pouco mais retrógrada? Eu acho que tem. Eu acho que erradicar esse preconceito, não sei se a gente vai conseguir um dia, espero que sim. Mas eu acho que eu acho que ainda existe, né? Tá aí os últimos anos que não deixa mentir. A gente sabe que ainda há uma intolerância muito grande em vários âmbitos da vida, né? Eu acho que a sexualidade, ela também se inclui nisso, mas eu acho que a gente também já avançou muita coisa e eu acho que é importante a gente entender quem veio antes da gente. Eu, assim, desde muito nova, pelo fato de nunca ter sido um problema para mim isso, eu sempre falei abertamente nos clubes que eu passei, com as jogadoras que eu joguei, diretoria, presidente. Isso nunca foi um tabu na minha vida. Até as meninas ficavam meio, Nayane, o que você está falando? O que você está fazendo? Eu falava, gente, essa pessoa está me contratando, ela precisa saber quem eu sou, eu não vou me esconder, né? Mas eu sempre fui muito, muito firme em relação a isso, assim. Em relação à minha sexualidade, eu nunca escondi. Pelo contrário, desde muito nova eu decidi falar sobre esses assuntos e sexualidade e feminismo nas minhas redes sociais. Hoje em dia eu falo menos porque o assunto já se disseminou, graças a Deus, né? Mas quando eu era novinha, eu sempre meio que fui referência assim para as minhas amigas que estavam em volta de mim para falar sobre isso. Legal que você foi muito bem acolhida, né, pelos seus pais. Eu acho que isso aí é fundamental, né? Sem dúvida. Além de uma rede de apoio para você treinar, trabalhar, se tornar profissional, acho que a acolhida em qualquer âmbito familiar ela é importante. Sem dúvida, porque aí é uma coisa a menos pra gente se preocupar, né? Verdade. Então, assim, você se expressa, você se expõe, você fala, olha, essa sou eu. E a partir do momento que tá tudo bem, cara, você não precisa mais se preocupar com aquilo, né? Então, eu sempre falo que tem... Porque é uma coisa que não fica batendo na tua cabeça, né? Aquilo exato. ali, tipo... Não tira teu sono. Tipo, eu sou o que eu sou e... Isso, enfim. uma preocupação a menos, sabe? Já foi. É outro tipo de liberdade depois, quando você se entende e quando você fala pros outros. Agora sim, Nayane, como é que você enxerga hoje, além de todo o nosso voleibol, né, aqui no nosso
Brasil e no internacional também, hoje a gente tem até números que comprovam que hoje as mulheres recebem, em média, mais que os homens no vôlei. Se hoje você parar para analisar um jogo de voleibol feminino, é lotado, no masculino pode ter um público muito bom, mas às vezes é inferior. Há uma valorização muito grande, né, na categoria, uma valorização muito grande no voleibol feminino. Né? E eu queria que você explicasse um pouco isso, se tem alguma explicação para isso, porque, de fato, eu vou dar minha opinião aqui. O voleibol feminino, na minha opinião, cara, o jogo, eu não sei porquê, mas ele se torna, acho que, mais emocionante. Eu não tô falando só porque você tá aqui, tá bom? Não te preocupa com isso. Mas eu acho, não sei se é pelo rally, são pelos rallies, eu não sei, mas é muito mais atrativo. Embora eu ame o voleibol masculino, mas o feminino tem um toque especial, não sei. A gente até trocou uma ideia antes, isso, né, Nay, no começo. E aí eu complemento com o dado que hoje as mulheres recebem mais do que os homens, principalmente aqui na Superliga, né? Tem esse levantamento. E o que é que tu julgas, que tu acha que teve essa mudança, né? O vôlei feminino passou a ser mais atrativo, ter mais público, até mesmo o apelo de atletas na base. Meninas procuram muito mais o vôlei do que meninos. A gente tira isso nas peneiras da PAD. A PAD, quando a gente faz peneira, as meninas, amigo, 2, 3 turmas para o mesmo ano de nascimento. O menino não, uma já matou. A menina não, tem uma, 2, 3. E assim, elas vivem mais o esporte nesse sentido, né? O que tu acha que trouxe essa mudança, né? Do feminino, que é raro também, né? O esporte, né? Geralmente o masculino, ele tem mais audiência, ele tem mais público, né? E agora o vôlei ele consegue dar uma desequilibrada, ele consegue fugir um pouco dessa regra. Que não é uma regra que a gente tem que valorizar, mas enfim, é uma questão de constatação, né? Tem essa mudança. Eu acho que em questão salarial, eu acho que se deve muito pelas brigas que a gente tem, né, durante as décadas aí. E a gente sabe também que se for botar essa prova numa questão esportiva mundial, a gente sabe que, né, inclusive, acho que recentemente saiu a lista dos jogadores mais bem pagos do mundo e não tinha uma mulher nessa lista, eram só homens, né? Mas de outros esportes, né? No geral, futebol, isso. Basquete. Então é ainda uma briga que a gente, como humanidade, ainda precisa se engajar, continuar se engajando em relação a isso, né? Agora, em relação ao vôlei, eu acho que o vôlei sempre foi um esporte, assim, mais feminino, porque eu acredito que houve em algum momento da história também que pelo menos no nosso país, né, o futebol sendo o primeiro esporte e o vôlei sendo o segundo, sempre foi o esporte em que as meninas talvez tenham procurado jogar porque talvez seja um esporte sem contato, talvez era um esporte que os meninos procuravam, os meninos gays, na sua maioria, acabavam procurando porque não se davam bem no futebol, então acabavam indo pro vôlei. Mas eu acho que... Então, há essa identificação majoritariamente feminina, porque acabou se tornando um esporte historicamente popular, que se popularizou e, de alguma forma, se tornou viável à prática, né? Mas, em relação a essa fama, né, que vocês estavam se referindo ao feminino, a gente estava até comentando aqui, né, também um pouco, eu acho que também tem um pezinho nas redes sociais, eu acho que as meninas acabam se engajando muito nas redes sociais, verdade. Não é? Estão postando mais, às vezes entregando aquilo que os fãs querem ver. E os fãs é uma forma deles se sentirem mais próximos, né? Sem dúvida. Da a rede social mais íntimo até, né? A rede social tem esse poder, né? De dar esse espaço para o fã e a gente dando essa abertura para eles entrarem na nossa vida e aí quebrando um pouco dessa distância de alguma forma. Eu acredito que as meninas acabam fazendo isso até mais do que os meninos. Então, mostrando mais, conversando mais, sei lá, abrindo live, essas coisas. Então, pode ser que acabe arrastando um pouco mais de gente, assim, para o nosso público. Quero aqui mais uma vez registrar
que toda essa produção aqui é com a Órbita Produtora Audiovisual, tá bom? Leve a Órbita para o seu evento, para a sua transmissão, evento esportivo, cerimonial, casamento, eventos esportivos, olha, não é querer puxar muito saco não, mas o pessoal da Órbita sempre dá um show, então siga a Órbita Produtora lá no Instagram, tá bom? E tudo isso aqui, ó, é por conta deles. Grave seu podcast também com a Órbita Produtora. Quero também registrar a Óticas Castelo como uma grande parceira aqui do nosso P7. Óticas Castelo, sempre em Belém e região metropolitana, sempre uma perto de você. Grupo Carmona Cabreira, construtora de obras. Acompanhe todo o trabalho muito interessante aí da Carmona no LinkedIn, Facebook e também no Instagram. E não podemos esquecer do Grupo MSS, com essas cadeiras sensacionais, preço que cabe no seu bolso, completamente acessível e um material de qualidade, Márcio. Qualidade. Volte, procure a gente resolve. Nayane, a gente está chegando aqui nessa reta final. Quero que você fique à vontade para deixar um recado, quer mandar o teu alô, quer convidar a gente para comer pizza de atum, fica à vontade. Ela arrumou essa dívida com a gente agora. Quero te dizer. Entendeu? Verdade. Nayane, fica à vontade e assim, muito, mas muito obrigado por contribuir com esse projeto. É muito legal ter você aqui como uma grande referência, uma grande convidada, mas uma grande referência para os meninos, para as meninas, porque se vê uma paraense brilhando e fora do Brasil, aqui também, cara, isso aqui é sensacional. Você é uma grande referência, saiba disso. A gente não tem só a Nayane como referência esportiva, muitos outros campos, talvez ela não consiga ainda alcançar o quanto ela é referência. A gente falou aqui de assuntos que deu mais ou menos uma ideia. Depoimentos que falaram da questão do quanto você é importante na vida das pessoas. E fala um pouco, manda uma mensagem para essa molecada que está começando, que ouviu agora a tua história de vida, o teu começo, o teu desenvolvimento, até chegar na seleção. Cara, olha onde tu chegou. Entendeu? Então, deixa a mensagem aí para o nosso convidado. E, assim, abre teu coração. Fala. Dá um recadinho do coração. Gente, eu acho que o que eu tenho para falar talvez seja até mais do mesmo, mas eu acho que pelo fato de ter vivido tudo que eu vivi, da forma que eu vivi, e entender que todos esses clichês da vida, eu acho que eles estão aí por algum motivo, né? Então, assim, dedicação, sonhar alto, eu acho que são realmente coisas que movem a gente, sabe? Quando você tem um objetivo, quando você sabe onde você quer chegar, é por aquele motivo que você vai acordar todos os dias, sabe? E assim, seja pelo seu esforço, pelas pessoas que estão à sua volta, pelas oportunidades que a vida vão te trazer, eu acho que essa vontade e um pouquinho de sorte, pelo fato de você querer muito alguma coisa, isso vai acontecer, né? E a gente sabe que o esporte é um caminho que é muito duro, não é fácil, mas eu acho que tem coisa dentro do esporte que a gente só aprende sendo atleta. Então, conseguir se aperfeiçoar, conseguir persistir, entender que tudo acontece no seu tempo é um bom caminho a se percorrer, sabe? E, assim, desejar aí boa sorte para todas as meninas que eu conheci pelo caminho, todas as crianças que têm um sonho de seguir esse esporte maravilhoso que é o voleibol, que é o mais coletivo de todos, né? Então, assim, desejar mesmo a persistência que seja dentro de cada um, que as coisas vão dar certo. E agradecer a vocês também, né, gente, pelo convite, poder estar aqui em Belém, conhecendo mais das coisas que estão acontecendo. Vocês estão fazendo um trabalho incrível e contem comigo aí para o que vocês precisarem. Obrigada. Legal. Nai, obrigado. Você abrilhantou nosso programa, trouxe muitas experiências legais. A gente só tem a agradecer. Pelo todo, né? Não só pela tua carreira, por você levar a nossa região, nosso estado mais acima, sempre sendo uma representante digna do estado do Pará. Obrigada. Parabéns e obrigado. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça, se inscreva no canal, curta e o melhor de tudo, compartilhe, manda para todo mundo para acompanhar esse episódio que foi especial para você, para a Nayane, para mim, para o Márcio, tá bom? Então, compartilha, manda para todo mundo e ajude a valorizar cada vez mais o voleibol paraense. Mais um para conta, Márcio, tamo junto. Mais um para conta. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau.